Boa noite. Primeiro evangelho do ano, agora 8 horas e 59 minutos, dia 7 de janeiro de 2021. O evangelho no lar, ele é feito com o objetivo de harmonizar, né? Trazer harmonia para casa, para o lar, e ao mesmo tempo também, né, equilibrar as energias espirituais da sua casa. E também poder trazer um equilíbrio, uma paz, né? Para que você possa, naquela semana, ter uma semana de paz, de tranquilidade, de reflexão. O evangelho também é terapêutico, é curativo, é relaxante. Enfim, ele tem várias características, né? Ele faz com que você tenha, naquela hora, naquele momento, uma conexão mais próxima com a espiritualidade. Então ele é composto primeiro da preparação, quando a gente lê uma mensagem, faz a prece, depois a mensagem principal do evangelho, depois nós fazemos uma meditação, né? Fazemos a vibração pelo lar, a fluidificação da água e encerramos. O evangelho, como eu sempre falo, é em torno de 15 a 20 minutos, que é o necessário para que você se harmonize, tranquilize, né, e reflita sobre isso. Então hoje o nosso tema é ninguém, né, que está no capítulo, deixa eu ver aqui, eu vou abrir o que eu peguei aqui, aleatório aqui no livro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no Sede Perfeitos, no capítulo 17, no item 7, o dever. Então, esse vai ser o tema principal hoje. E a nossa leitura de preparação, sacudir o pó. É a mensagem 71 do livro O Pão Nosso, né? Onde a gente vai ler essa mensagem, sacudir o pó. Interessante, na primeira mensagem do ano, vamos sacudir a poeira. Tá bom? Então eu vou convidar vocês para, antes da leitura, nós fazermos uma pequena prece, uma oração, para que a harmonia no lar se estabeleça e a gente possa, assim, calma e tranquilamente, perceber a presença do nosso anjo de guarda, do nosso mentor, dos nossos espíritos amigos, companheiros, que eles venham durante esse evangelho nos trazer inspiração, nos trazer orientação e principalmente durante o evangelho nos auxiliar em alguma necessidade física, alguma necessidade emocional, alguma necessidade espiritual, trazendo equilíbrio, trazendo a tranquilidade, trazendo o bem-estar a nós, ao nosso lar e a todos que aqui convivem. E assim agradecemos a oportunidade do Evangelho, a oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente, irmanados em amor, alegria e no bem que possamos fazer às outras pessoas. Que assim seja. Baixa aqui o volume do rádio, a música. Então, da coleção Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso, mensagem 71, sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó de vossos pés. Jesus, Mateus 10, 14. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, retirando-se desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas ao gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias.
O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que em vez de nos conduzir à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, porque a perda de tempo em sentenças acusatórias. Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-se a Jesus. Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na direção espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más alegremente. Boa noite, Rubens, Dona Antônia, mais amigos que estão aí assistindo o Evangelho. Essa expressão sacudir, né, o pó, essa de seguir em frente, tirar a poeira, é algo que a gente deveria prestar. Conectando aqui. Então a gente deveria prestar mais atenção. Muitas vezes nós insistimos com quem com quem não quer nos ouvir, com quem não dá atenção para aquilo que a gente está falando. Então ele coloca: se percebes que não estão prestando atenção, que não querem te ouvir, sacode o pó e vai em frente. Outras pessoas serão prontas a te ouvir, outras pessoas serão prontas a entender o teu posicionamento. Nós perdemos muito tempo com muitas mágoas, rancores, frustrações, porque as pessoas não nos ouviram, não olharam para nós, não entenderam a nossa mensagem. E quanto mais a gente fica cultivando isso, mais tempo a gente fica sem fazer o que deveria fazer. Mais tempo a gente perde em lamentações, em mágoas e em sofrimentos. Então ele fala: segue em frente. Não quer te ouvir, não quer te abrir a porta, segue em frente, né? Mas com carinho, né? Como ele fala, encomenda a Jesus, né? Que Jesus te abençoe e vai em frente. Todos nós, em algum momento, em alguma circunstância, já fizemos isso também. Não quisemos ouvir, não prestamos atenção. E por que agora, quando alguém faz isso com a gente deseja vingança, a gente fica com raiva? Desculpa, a gente caiu. Então é a hora da gente começar a refletir, a olhar as coisas de uma outra maneira. Segue em frente. Errou, não deu certo, não ouviu, não era aquilo que você imaginava. Segue em frente. Isso tira um peso dos ombros, isso tira um peso das costas, que é muito grande, né? É aprender a seguir em frente. Eunice, como é que você está? Daqui a pouco está de volta para São Paulo, né, Eunice? Então tudo isso a gente vai aprendendo, né? Fazendo o Evangelho, ouvindo e lendo algumas mensagens que nos faz refletir, nos faz pensar sobre a nossa conduta, nosso dia a dia. Isso aqui também traz para a gente muitas reflexões, né? Como é que a gente está olhando, como é que a gente está vendo as coisas, e a gente procura mudar, né? A gente procura ver as coisas de uma outra maneira. Então o tema de hoje, né, Sede Perfeitos, o capítulo 17, no item 7, o dever. E diz assim: o dever é a obrigação moral, primeiro consigo mesmo, em segundo com os outros. O dever é
a lei da vida. É encontrado nos mais ínfimos detalhes, assim como os atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele imposto pelas profissões. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil o dever ser cumprido, porque está em contradição com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias são tão somente... Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem é entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, adverte-o e o sustenta. Mas muitas vezes ele permanece impotente ante os sofismas da paixão. O dever do coração, observado em fidelidade, eleva o homem, mas como determinar com precisão esse dever? Aonde ele começa? Aonde ele termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou o repouso de vosso próximo. Termina no limite que não quereis ver ultrapassar a vossa felicidade e vosso repouso. Deus criou todos os homens iguais frente à dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrendo devido às mesmas causas, para que cada um julgue com clareza o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem. Para o bem infinitamente mais variado em suas expressões e igualdade. A igualdade perante a dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentado com a ignorância e de seus defeitos. Então, boa noite, Rose. Então, o dever primeiro com você, de ser íntegro, de ser correto, de ser fiel aos seus princípios, de ser fiel àquilo que você acredita. Isso é o primeiro dever que a gente tem que ter em mente, é o dever conosco. E esse dever começa justamente quando a gente fala, né? É respeitar o limite do outro, da mesma maneira que você quer que respeitem o teu limite. Então, o respeito, o dever, né, que nós temos é o dever de sermos íntegros, corretos, fiéis aos nossos pensamentos, e principalmente o dever, né, de ser o porta-voz dessa mensagem do Cristo, desse comportamento de amor e de carinho, desse comportamento aonde a dignidade seja a nossa luz, o nosso norte. Não se deixar levar, né, pelos nossos, como diz a primeira mensagem, né, pelas nossas mágoas, angústias, rancores, porque isso não nos ajuda a agir com correção. Aprender o que é necessário, o que é fundamental, o que tem valor. Então, tudo isso são sentimentos, são experiências que vão trazendo para a gente a compreensão melhor do que é o dever. Em resumo, né, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. E ao mesmo tempo, juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o mais belo florão da razão. Depende dela como o filho depende da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida,
dos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob formas mais elevadas a cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Então é uma mensagem, né, que a gente pode refletir bastante, pode pensar, e juntando com a mensagem de preparação, o seguir em frente quando alguém vira a cara para a gente, quando alguém não quer nos ouvir, não nos dá atenção, mas seguir em frente, não maldizer, não nutrir sentimentos negativos, não nutrir sentimentos de vingança. Isso faz parte do nosso dever moral, né? Do nosso dever para com o outro e nossa ligação para com Deus. Então vamos pensar um pouquinho nisso, e é isso que o Evangelho no Lar faz, é trazer reflexões, é trazer na gente inspiração, trazer para a gente uma resposta, mesmo que sutil, para um momento, uma circunstância que a gente está vivendo. É isso que faz o Evangelho fazer muito bem para a gente e para a nossa casa e para o nosso lar. Às vezes, em vários momentos, durante a prática do Evangelho, você vai sentir algumas perturbações, algumas coisas que não deixa você dar prosseguimento. É nesse momento que entra um outro dever, o dever da fé, o dever de acreditar, o dever de fazer o seu melhor, o dever de continuar em frente. Então o Evangelho é revelação, o Evangelho é boa nova, o Evangelho é uma mudança de conduta, o Evangelho é um reencontro com você e é um reencontro com Deus, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse Evangelho de hoje, foi o primeiro do ano, né? Eu dei uma atrasadinha, como eu disse, eu fui fazer uma pequena relaxamento, meditação e acabei passando um pouquinho do horário, mas conseguimos fazer dentro do horário. Disciplina, disciplina, disciplina. O horário do Evangelho que eu faço na minha casa é toda quinta-feira às 9 horas da noite. Então não é nem 9h01 e nem 8h58, é 9 horas. Então eu começo um pouco antes, que eu faço uma explicação de o que é o Evangelho, né, de como que ele vai acontecer, e às 9 horas começo. Agora nós vamos fazer as vibrações, a prece para o lar, e depois nossa fluidificação da água, energização da água, que é onde a gente deixa a água num vaso, num copo, e essa água recebe esses benefícios espirituais da prece, da oração, e ela fica energizada, trazendo para a gente uma sensação de alívio, de bem-estar, tá bom? E encerramos o nosso Evangelho. Então eu vou convidar você a me acompanhar nessas vibrações do Evangelho. Então vamos tranquilizando nosso pensamento, nossa respiração, sentindo a presença dos nossos mentores, e vamos vibrando por nós, pela nossa saúde, para nosso sistema imunológico, sistema nervoso. Vamos vibrando pela nossa casa, pelos nossos familiares, pelo nosso emprego, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos vizinhos. Vamos vibrando, enfim, por todos aqueles que estão próximos e que fazem parte da nossa vida. Vamos também vibrando para o nosso lar e pedindo aos amigos espirituais que façam uma limpeza energética, recolhendo e limpando toda a casa de todos os miasmas, formas, pensamentos, e recolhendo todos os nossos amigos espirituais que por um acaso estejam aqui hoje necessitando de amparo, de auxílio e de proteção, que eles possam ser recolhidos às colônias espirituais de orientação e de apoio, bem como aqueles que ainda não chegou o momento, que eles sejam retirados do nosso lar, afastados de todas as vibrações negativas e deletérias que elas podem nos trazer. E assim, continuando vibrando em pensamentos elevados, vamos pedir aos nossos amigos espirituais que energizem essa água que está sobre a mesa,
com fluidos salutares e fazedores, com energias de amor, de carinho, de proteção, que essa água sirva para refazer o nosso sistema cardíaco, circulatório, nosso sistema emocional, nosso sistema digestivo, que ele seja um tônico revitalizador de todo o nosso organismo. E assim, levamos nossos pensamentos em paz, em tranquilidade, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade do Evangelho, a oportunidade de estarmos aqui, e que possamos ter em Jesus o nosso guia, o nosso mestre, o nosso escudo, o nosso orientador, aquele que nos guia no meio das batalhas do dia a dia, no meio das dificuldades que passamos, que nos mantenha firme, que nos oriente, nos inspire para que possamos superar todas as adversidades que porventura estejam nos circundando ou por as quais estamos passando. Que o amor de Jesus e de Deus estejam no lar de cada um de vocês que participou ou que venha participar desse Evangelho. Graças a Deus, graças a Jesus. Queria muito agradecer a vocês por esse Evangelho que nós fizemos aqui. Daqui a pouco ele vai estar aqui disponível na página do Facebook. Existem outros grupos que fazem, outras pessoas que fazem o Evangelho no Lar. Existem grupos de outros segmentos religiosos também que fazem as suas atividades religiosas. Então, se você está sozinho, está reflexivo, está precisando ouvir alguma coisa, procura aí na rede social, procura na internet, no YouTube, que graças a Deus hoje tem bastante disso sendo feito, sendo realizado, para que a gente possa, né, disseminar essa luz do Evangelho, essa luz de amor e de carinho para todos. Tenham uma boa noite, fiquem com Deus, compartilhem o Evangelho, compartilhem esse vídeo e nos encontraremos brevemente novamente para o Evangelho e para as outras atividades que a gente vem realizando. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite, um abraço a todos.